toda essa potência de desenvolvimento, né, que envolve as múltiplas linguagens, as crianças de 4 e 5 anos, gente, elas começam também a transgredir. Né, Letícia? Então, falar palavrão, contar umas mentirinhas. Então, também são comportamentos muito desafiadores para os adultos. Muitas vezes, a gente vê as famílias, às vezes, perdendo a medida, sem saber se coloca de castigo. Enfim, trazendo questionamentos sobre como dar limites, né? Ou como trabalhar os limites, como que a gente constrói os limites com criança de 4 e 5 anos, que às vezes parece que está fora do nosso limite. Então, como estratégia pedagógica na escola, eu já contei um pouco como que a gente utiliza os jogos e as brincadeiras, principalmente os jogos de regras, as rotinas, os combinados que são construídos nas rodas, nas assembleias, ali junto nas conversas com as crianças. E em casa, é importante que os pais também façam isso, né? Que se estabeleçam combinados ali da família, né? Quais são os valores, né, que sustentam aquela família? Por que não pode pegar o brinquedo do seu irmão? Por que não pode dar um soco no seu irmão, né? Por que não pode subir em cima da mesa na hora do lanche, né? Existe uma ordem, uma ética que é de cada família também e que orienta até a nossa vida social e que é importante que as crianças de 4 e 5 anos comecem a pensar sobre isso. E mesmo, Fernanda, você tendo falado que é importante a gente ter aí um podcast só de telas, eu acho que, mais uma vez, a gente vem para esse convite de reflexão de que, dependendo do que essa criança está assistindo, principalmente youtubers, vídeos aí que a família, muitas vezes, não acompanha, é nesse momento que as crianças elas pegam essas dicas de maus comportamentos, de palavras, de palavrões. E é muito importante a gente cuidar dessa qualidade, do que as crianças estão assistindo, acompanhar os episódios do que a criança escolhe ali para assistir. E porque nesse momento também, às vezes, a gente costuma chamar as famílias na escola, tentando também entender como que é essa rotina dessa criança em casa. Dependendo de como que a gente observa essa criança na escola, às vezes a gente vê que chega um comportamento para a gente da criança que não é próprio da infância, que não ia aparecer do nada na cabeça da criança. E aí a gente convida essa família para refletir em qual momento que essa criança pode ter vivenciado, que ela possa ter assistido determinados comportamentos. Então, assim, se a gente não quer que isso chegue, né, no ambiente do nosso filho, da nossa filha, que os colegas não tragam esse tipo de transgressões e alguns tipos de situações assim que para o adulto incomoda, a gente também tem que cuidar do nosso filho, a gente tem que cuidar do que eles assistem. E tá ali o tempo todo presente nesses momentos de tela para verificar ali o conteúdo, para não acontecer disso chegar na escola e virar um assunto e virar uma rotina, que às vezes as crianças elas estão muito ali também no mundo do faz de conta, principalmente mais ali para o maternal 2 e 3, e no maternal 3 também, né, Fernanda? Parece muito fazer de conta ali que tá num desenho animado, e aí eles colocam os personagens, e dependendo do que essa criança assiste, algumas questões vão chegar. A gente vê, né, Letícia, que a questão do uso de telas, ela tem começado cada vez mais cedo. A gente sabe que não é recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria. A gente tem uma série de regras, inclusive de órgãos internacionais, contra o uso de telas, mas a gente sabe que existem bebês que já são expostos à tela, né? Então, a gravidade dessa exposição, principalmente sem o monitoramento, ela, para nós, né, para a escola, ela ainda é mais grave, porque esses comportamentos eles vão ser aprendidos, né, externamente, e eles vão acontecer dentro da escola, né? E isso gera uma série de alterações de comportamento das crianças, muda a relação do grupo. E aí, quando a gente vai no diálogo com as famílias conversar, a gente sempre
a gente consegue, sempre não, né, gente? Mas, assim, muitas vezes a própria família relata que sim, a criança está ali sem um monitoramento devido à própria organização familiar. Então, você está trazendo um ponto que é muito importante e que eu acho que fica de alerta, fica como uma reflexão para vocês que estão nos assistindo, né? Como que eu cuido dessa exposição a telas, como que eu sou um bom modelo, uma boa referência, ou como que eu tenho sido, né, uma boa referência para o meu filho. Aos 4 e 5 anos, os grandes heróis das crianças são os pais. Então, a gente precisa, sim, ser sempre um bom modelo, oferecer sempre boas referências, se a gente quer que a nossa criança também cresça com boas referências em relação a ser humano, boas atitudes, né, valores, enfim. Eu acho que é um assunto que é muito polêmico, né? E 4 e 5 anos, realmente a gente tem muita coisa para conversar.